A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Bom dia. Eu espero que todos que estejam aqui agora me vendo, me ouvindo, estejam bem. Apesar que a própria Bíblia diz que nossos dias serão difíceis aqui na Terra, né? O Senhor, Ele sofreu e, enfim, os dias não são fáceis. Mas a gente pode fazer com que Ele se torne um pouco mais fácil, um pouco melhor de a gente passar, se a gente estiver firmado, se a gente estiver sempre orando e pedindo a ajuda do Senhor. Porque Ele é o único que pode nos ajudar, Ele é o único que verdadeiramente nos ajuda sem interesse nenhum, sem intenção nenhuma, né? Ao contrário do mundo. O mundo só faz as coisas pra gente com a intenção de ganhar, com a intenção de passar você para trás, com a intenção de ter lucros e vantagens, né? Mas é assim que está na Bíblia, então nós só temos que nos conformar e fazer com que o Senhor venha nos ajudar. Eu quero falar hoje para vocês sobre o meu quadro, sobre o meu canal aí no YouTube, que eu comecei ontem a explicar um pouco sobre mim, a minha trajetória, a minha vida, para que vocês me conheçam, né? E o objetivo desse meu canal, que é o cenário de um servo. O que é o cenário de um servo? Eu resolvi trazer esse título porque as pessoas elas estão se confundindo demais, sabe, em relação ao Senhor. Não preciso falar muito, vocês sabem que as coisas, a cada dia que passa, elas têm mudado ao contrário do Senhor, ao favor do inimigo, né? Então esse cenário de um servo, eu resolvi trazer, eu resolvi falar para vocês, porque muitas pessoas estão se desviando, muitas pessoas não estão querendo ingressar nessa fé, porque não acreditam mais em Deus, não acreditam nem que Deus existe, quanto mais que Ele possa fazer alguma coisa, que Ele é o detentor de todo o poder, de todas as coisas nesse mundo, né? Mas sim, você pode não acreditar, espero que acredite, espero que você que esteja me vendo aqui, acredite. Apesar de que tem muita gente, ainda hoje, nos dias de hoje, que nunca ouviu falar em Deus, que não tem a ideia do que Jesus Cristo fez por nós e que, logicamente, não acredita, porque o acreditar vem do ouvir, né? Você crê em alguma coisa, ou você pelo menos pender para esse lado em acreditar, você precisa ouvir de algo, de alguém. Tem gente que nunca ouviu falar em Deus. Quando eu era criança, há muitos anos atrás, a gente viajou para Minas Gerais, que é a terra dos meus pais, onde eles nasceram, e nossa, a gente parece que estava totalmente assim no fim do mundo, isolado de tudo, sabe? Não tinha energia, não tinha absolutamente nada. E ainda existem lugares ermos como esse, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? E sendo assim, como era, eu acredito hoje, eu sei que o meu tio, aquelas pessoas que eu citei agora há pouco, lá daquele interiorzão de Minas Gerais, nunca tinha ouvido falar em Deus, e ainda existe muitas, milhares de pessoas que ainda não ouviu falar em Deus, e é nossa obrigação. Está escrito na palavra, né? O Senhor pediu, ide e levar o evangelho a toda criatura, né? Todo o ser humano. Então nós precisamos fazer isso. Então esse meu quadro, esse meu canal, Cenário de um Servo, é para retratar exatamente o que nós somos, o que nós temos que fazer, o que nós vamos receber, o que nós temos em contrapartida em optar em fazer a vontade do Senhor. O cenário de um servo eu quero falar sobre as minhas experiências do Senhor, eu quero falar da transformação que Ele fez na minha vida, eu quero falar o que eu tenho feito, não para me engrandecer jamais, até porque não tenho nada aqui para me engrandecer, mas falar o que eu tenho feito, que eu tenho sentido no coração, de como a gente tem que ser, de como a gente tem que ser verdadeiramente servo. Porque não adianta você servir ao Senhor de qualquer jeito, não adianta você ser um pecador, você ser um beberrão, você brigar em casa, você ser um mau caráter em vários sentidos. Mas eu sirvo ao Senhor, eu vou na igreja, e aí passou lá um mendigo, eu dei um prato de comida para ele, eu sou um servo do Senhor. Não é assim. E é por isso que hoje a gente não tem visto mais milagres na igreja, não tem visto mais milagres no mundo, como antigamente, né? Porque são pouquíssimas as pessoas que estão prontas, que estão preparadas a ponto do Senhor usar aquela pessoa, a ponto daquela pessoa ter a totalidade do Espírito Santo na vida dele, sabe? Porque tem que ter reverência,
tem que ter comunhão, tem que ter oração, tem que ser uma pessoa totalmente exemplar, totalmente retirada, né, em termos, vamos dizer assim, retirada desse mundo, porque senão não vai conseguir ser um servo como o Senhor quer. Está escrito na Bíblia que certa feita o Senhor procurou se tinha alguém na brecha, né? Essa expressão quer dizer se tinha alguém preparado para que o Senhor usasse ele. E você imagina o tamanho desse mundo, são mais de 8 bilhões e 200 milhões de pessoas nesse mundo, e o Senhor olhando lá dos altos céus, do trono dele, olhando para a terra, para ver se tinha um justo aqui para que ele pudesse usar, e não encontrou. Por quê? Porque é assim, porque muitas pessoas acham que é de qualquer jeito, acham que do jeito que eu estou, acham que pelo fato de eu fazer muita coisa boa, eu posso ser usado. Não, não é assim. Então esse canal é para isso. Esse canal é para dizer todas as mudanças que eu tenho feito aqui na minha vida. Eu quero que você também compartilhe, que você debata comigo no bom sentido, que você traga também as suas experiências, né? O que o Senhor tem feito na tua vida, o que você tem mudado, qual é o seu objetivo. O meu objetivo ainda está um pouco cedo para mim falar para vocês o porquê disso tudo, o que eu tenho buscado, o que eu vou buscar até o final, custe o que custar, eu vou buscar. Com o tempo eu vou falando, é algo grande sim, grande para nós, mas para o Senhor é simples, como eu acabei de falar. Antigamente, se você ler a Bíblia, tinha pessoas ali, coxos, né, que nunca levantaram da sua cama, do seu leito, e simplesmente o Senhor levanta e anda. Pessoas cegas, de nascença ou não, o Senhor então veja e a pessoa vê na hora. Então são hoje, para os dias de hoje, se a gente vê isso, se a gente vai na igreja e alguém leva ali um enfermo na sua cama, na sua cadeira de roda, e se o pastor orar ali para aquela pessoa verdadeiramente levantar, existe. Se você ligar a televisão, você vai ver, mas infelizmente muitos, não estou condenando ninguém, não estou afirmando nada de ninguém, claro, não estou generalizando, mas muitos desses milagres que a gente vê na televisão é tudo mentira, é tudo falso, é tudo comprado, sabe? Eu cheguei a ver uma época, numa igreja que eu frequentava, ficavam pessoas na rua fazendo uma entrevista com as pessoas que chegavam até a igreja, e depois dessa entrevista, esses dados dessa entrevista que esse obreiro pegava, ele passava para o pastor. E na hora que o pastor estava lá em cima no púlpito pregando, ele falava: o Senhor me revela que tem uma pessoa aqui, que tem um carro tal, que nasceu não sei aonde, que tem uma filha tal. Então, quer dizer, é tudo armação, sabe? Mas se hoje você verdadeiramente, se for do Senhor, você vê um cego conseguir enxergar, você vê um paralítico levantar da cadeira, você veja que coisa tremenda que é, né? Hoje, para os dias de hoje, como eu digo, devido ao fato de a gente não estar vendo mais milagres, devido ao fato de não ter pessoas preparadas para receber o Espírito Santo na sua totalidade e fazer aquele milagre acontecer. Porque, como eu sempre falo, Deus é o mesmo, ou será que Ele mudou? Deus ainda ama a gente, ou será que agora Ele não gosta mais de nós? Deus ainda, Ele tem o mesmo poder, ou será que não? Ele perdeu devido aos anos todos, né? Ele ficou velhinho, ele já não se lembra mais como é que faz aquilo, ele já não tem mais tanto amor pela gente, o poder dele veio se acabando. Será? Será que Deus ele mudou? Será que Deus não tem mais poder? Ou será que somos nós, os homens, que não estamos mais aptos para receber toda essa santidade e sim realizar os milagres? Eu creio totalmente, claro, que o erro é nosso. Então estou em busca aí de um milagre, porque se falta a pessoa, se falta o homem, se o erro é nosso pelo fato de Deus não estar fazendo mais milagre, eu quero ser, eu estou buscando ser essa pessoa. É difícil, claro que é muito difícil com todas essas facilidades, com tudo isso que o inimigo coloca na nossa frente, no nosso dia a dia, que nós precisamos, né? Então é muito difícil você chegar a esse ponto, mas não é impossível. E é o que eu estou buscando, um milagre assim bastante grande, e logicamente eu vou documentar, logicamente eu vou trazer tudo isso aqui para vocês. Então esse meu canal é para isso, é para contar um pouco de mim, o que eu tenho feito, o que o Senhor tem me contado, o Senhor tem me dado nas madrugadas, quando eu oro, sabe? Alguns temas, alguns tópicos assim bastante difíceis até de comentar no dia de hoje. São coisas que eu não tenho escutado as pessoas, os pregadores falarem nas igrejas, sabe? São assuntos assim totalmente diferentes. Então eu vou trazer tudo isso para vocês. Você também, se você tem tido uma experiência diferente com o Senhor, esse canal é para isso.
para que a gente converse, para que a gente venha exaltar o nome do Senhor. E tudo isso, claro, é para a honra e é para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Porque tudo que vai ser falado aqui, tudo que vai ser mostrado aqui, não é para me engrandecer, não é para me falar que João ou que a Maria, ó que bacana, como essa pessoa. Não, não é nada disso. É simplesmente para as pessoas, é simplesmente para que os outros vejam e para que a gente inspire essas outras pessoas a fazerem a coisa certa, para que a gente inspire as pessoas a buscar o Senhor, porque esse é o único objetivo do mundo, da existência de tudo. Quando o Senhor criou o mundo, Adão e Eva lá no Jardim do Éden, estava tudo bem, estava tudo perfeito, até que o Adão caiu em pecado e começou toda essa luta, essa batalha entre Deus, né, e o maligno, porque o maligno quer levar a gente para o inferno e o Senhor nos quer com ele na glória, nos céus. Então é toda essa guerra, então tudo isso começou e foi quando o Senhor falou que nós precisamos, né, que o que Ele mais quer, o que Ele mais se apraz é a nossa salvação, porque se a gente não recorrer a Ele, se a gente não buscar, se a gente não ter o conhecimento da história, o que Jesus Cristo fez por nós, a gente não vai ter essa salvação e logicamente a gente vai estar morando, vivendo eternamente no inferno com o inimigo. E logicamente não é isso que o Senhor quer. Então, durante toda a eternidade, durante toda a existência do mundo e até o final dos tempos, o único objetivo é isso, é a gente salvar as pessoas, porque todos já nascem no pecado, né? Pecado de Adão. Todos nós já estamos, de uma certa maneira, condenados a ir para o inferno, devido a tudo essa vida, todo esse sistema que o inimigo tem criado. Então, se a gente não tiver um pouco de noção de que existe um Redentor, um Deus Todo-Poderoso que quer nos ajudar, quer nos salvar, a humanidade está perdida. Então, se nós que já temos esse conhecimento, como eu sempre falo, eu sei qual vai ser o destino, eu sei qual vai ser o fim, eu sei que vai ter o julgamento, eu sei que se aquela pessoa tiver em pecado e morrer, ela vai ter o tormento eterno, mas se ela buscar a salvação de Jesus Cristo, ela vai ter a alegria, ela vai ter a vida eterna nos céus. Então eu sei disso. Então se você também sabe disso, a nossa obrigação é justamente espalhar essa realidade, essa verdade, é espalhar esse acontecimento que inevitavelmente vai acontecer um dia. Jesus vai descer nessa terra e ele vai fazer o julgamento daquelas pessoas. Então a gente tem que correr. A gente tem que correr porque o tempo não espera ninguém e porque, como está escrito na palavra do Senhor, nós já estamos nos últimos dias. Então esse canal é para isso, para que a gente alerte as pessoas, para que a gente venha trazer ao conhecimento das pessoas desse fim que vai acontecer, queira você ou não, acredite ou não, vai acontecer. Então é isso. Então eu estou abrindo aqui agora a vocês, eu vou estar sempre trazendo experiências, trazendo as ideias que isso tem colocado na minha mente, sabe? Os meus objetivos, como eu falei, o que eu pretendo fazer, como o Senhor tem falado comigo, o que o Senhor tem falado comigo, e tudo isso eu estou estendendo a você, estou dando essa abertura a você também, para que a gente converse. E sempre lembrando que a única finalidade disso tudo é alertar as pessoas de um fim que está próximo, e que pode ser muito terrível, mas pode ser também a maior alegria e felicidade da nossa vida, é ser salvo e viver eternamente com o Senhor nos céus, com toda a alegria, com todas as promessas que o Senhor traz aqui na palavra dele, na Bíblia dele. E se você quiser conhecer um pouco mais de mim, a minha história, quem eu sou, meu testemunho, o que o Senhor tem feito na minha vida, tem uma playlist aqui, você clica aí, você vai saber. Tem uma playlist que é o tempo de Deus na nossa vida, sabe? Porque eu questionei o Senhor, puxa vida, o meu pai há anos atrás, ele conheceu a ti, meu pai. Ele foi um servo do Senhor, ele pregou a tua palavra. Por que que ele nunca falou nada para nós, né? E se ele tivesse falado, hoje talvez eu não estaria aqui, eu estaria totalmente diferente, espiritualmente falando, claro, né? Mas aí depois, ao mesmo tempo, o Senhor fala, tá, mas você acha que é assim, você pensa que é assim, mas os meus caminhos são outros. Então, quer dizer, tudo é o tempo do Senhor na nossa vida. Às vezes a gente acha que poderia ser assim, mas não sabíamos. Vamos deixar para o Senhor. Se hoje está assim, se hoje é assim, se hoje está acontecendo isso, é o que a gente tem que agradecer e seguir nisso, tá bom? Vai lá.